Deixa eu falar de um pix que eu fiz aqui pro meu editor-chefe, Edinardo Viana, que foi de um octilhão. Recebeu aí, Ed? Um octilhão, cara! Você acredita que existe esse dinheiro todo? E eu tô falando assim, no mundo! Coloca aqui na tela como se escreve esse valor de um octilhão. Vocês sabem quantos zeros tem um octilhão? É zero que não acaba mais. Cadê? Tem aí o octilhão com todos os zeros? Tem? Tem aí? Era justamente essa grana toda, gente, que a quadrilha enganava fiéis aí, prometia de recompensa. Aí, ó. Ó aí. Quem contou esses zeros aí? Era 20 e poucos, né? A quadrilha prometia um octilhão de recompensa. Nós mostramos aqui ontem que a polícia cumpriu 2 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra esse grupo, que fez aí cerca de 50 mil vítimas. Nesse um octilhão são 18 zeros. Quem chega para atualizar essa história pra gente é a Cris Otaviano. Cris, existe aqui... A gente não tá falando da sua conta física, por favor. Nós não estamos falando aí da sua física. Tô falando o resto do mundo, pessoas normais, assim. Cris, existe um octilhão no mundo, Cris? Me conta, você que entende tudo disso aí. Fred, eu fiquei com meu celular na mão aqui para não errar na palavra. Porque até falar um octilhão é muito difícil, né? Eu fui dar uma olhada aqui no que seria o PIB mundial hoje. O PIB mundial é a riqueza produzida por todos os países que fazem a mensuração do seu PIB. E eu vou te contar que não sai da casa do trilhão. O octilhão está muito para cima do trilhão. Então eu digo a você que em riquezas monetárias, humanas, não existe esse valor. Mas era o valor prometido a ser operado por essa quadrilha que está sendo desbaratada agora pela polícia. E é uma quadrilha que agia em várias regiões aqui no território brasileiro, mas tinham vítimas que alcançavam, inclusive, o exterior. Vítimas que moram em outros países e acabaram, de alguma maneira, entrando no engodo desse pessoal aqui, que usava uma história chamada de Gesara Nezara. Com essa história de Gesara Nezara, eles diziam que fazendo uma aplicação ou um investimento, digamos assim, de R$25, você teria a possibilidade do retorno desse um octilhão de reais a partir da escolha de Deus. Havia uma história aqui religiosa envolvida em toda essa situação e seria Deus quem definiria os ganhadores dessa espécie de distribuição, de sorteio, não sei como é que era a dinâmica aqui. Essas vítimas elas eram alcançadas através das redes sociais. De alguma maneira, essas mensagens iam sendo replicadas em grupos e essas pessoas acabavam sendo alcançadas com esse enredo dessa história, dessa promessa de recurso. Seria uma espécie de aplicação financeira e nessa aplicação financeira as pessoas estariam aí aptas a receber esse um octilhão. Havia células dessa quadrilha separadas também, espalhadas em várias regiões do Brasil, como eu disse, aqui no Distrito Federal, no estado de Goiás, Mato Grosso, no Paraná e também no interior de São Paulo, alcançando aí essas 50 mil vítimas. A polícia imagina que o valor movimentado por essa quadrilha seja de pelo menos 156 milhões de reais com o que foi levantado até agora. Em dezembro do ano passado, um dos integrantes dessa organização criminosa teria ido a uma agência bancária e teria simulado que ele tinha o valor de 17 bilhões de reais para movimentar e por conta disso, dessa situação suspeita, ele acabou sendo preso. Ainda assim, a quadrilha continuou operando com todo esse esquema deles, mesmo depois dessa primeira prisão, e a polícia vem investigando aí toda essa história que agora acarretou nesses 2 mandados de busca e esses 16 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. Cara, é querer enganar demais, mas para ele querer enganar demais, tem pessoas aí também que ajudaram essa quadrilha, né? Ajudaram essa quadrilha. Vocês acreditam que as vítimas, não todas, mas uma grande parte dessas vítimas
estão se organizando, né, em alguns grupos do Telegram para defender esses caras, chefes de quadrilha. Inclusive, eu vi um grupo desse do Telegram que essas vítimas hoje diziam: poxa, por que a polícia fez isso? Eles estão contra nós. Estávamos quase chegando no nosso objetivo. Quase que ganhamos o nosso dinheiro. Aí eles falam, né, de tudo quanto é jeito vocês imaginarem. Deus vai castigar quem fez, porque já era pra gente receber a nossa bênção. Ô, galera, que alienação é essa? Que alienação é essa? Ô, Cris, como é que eles enganavam essas pessoas? Eu aqui não tenho outra palavra a não ser alienação, querido. Fred, a gente não tem informações claras da polícia qual era o enredo, a história que era contada. Existe aqui um título de Gesara Nezara, que era um tipo de enredo que envolvia aí algumas tipologias religiosas nessa história que era contada a este grupo. Este grupo, ele se espalhava em várias redes sociais, como você contou aí pelo Telegram, grupos também do WhatsApp, e essas mensagens, elas circulam com essa história, com um enredo muito bem contado, e certamente é um enredo muito bem contado para que essas pessoas caiam em toda essa história. E a estrutura básica desse enredo é que você faz pequenas aplicações a partir de R$ 25, e a partir desse recurso que você vai aplicando ali, depois haveria uma seleção daqueles que receberiam o recurso de volta, conforme numa aplicação financeira, no valor substancialmente maior do que aquele que você aplicou em um primeiro momento, e essa seleção seria feita a partir da escolha de uma entidade divina. Então, a base da história é mais ou menos essa. Os elementos dessa criação, desse enredo que foi fabulado aí por esse grupo que tem enganado essas pessoas, não veio à frente pela polícia. Agora fica aqui o nosso recado para você que acredita ou que vai à frente com um tipo de mensagem como essa e replica, para que você cheque a veracidade dessas informações, para que pessoas que são golpistas não usem da boa fé de quem acredita em tudo isso para poder ser enganado, e a polícia está aí agora desbaratando esse grupo. Ô, Cris, muito obrigado, e tomara que esse grupo não volte a agir, que não tenha mais ninguém aqui do lado de fora desse grupo tentando continuar com essa baboseira aí.